Você sabe dizer se os animais têm alma? Pois este é o tema da entrevista de hoje. Vamos assistir. Olá, que bom que você está conosco. A você que nos acompanha pela primeira vez, as nossas boas-vindas. Temos aqui hoje, mais uma vez, Cosme Massi, que nos traz muita alegria e muito conhecimento. Obrigado. Conhecimento que nos dá alegria, Cosme. Né? Exatamente. É uma das mais importantes alegrias. Também, Cosme, seja bem-vindo mais uma vez. E hoje para falar de um assunto que está na boca do povo. Então a gente vê aí pelas redes sociais e também as perguntas que nós recebemos muitas vezes a respeito, especificamente, do processo evolutivo do espírito. Né? Nós queremos saber lá, por exemplo, se os animais têm espírito, se o espírito passa por lá, e se também no reino vegetal, como é que funciona isso direitinho? Né? Então, Cosme, a questão é esta, basicamente. Como é que se dá o processo evolutivo? Nós fomos criados já, né, para habitar corpos humanos, ou nós fomos criados antes disso? Como é que funciona? Muito boa pergunta. Primeiro, eu gostaria de recomendar aos nossos ouvintes, aí, as pessoas que estão nos assistindo, para buscarem o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no último capítulo da segunda parte, intitulado Dos Três Reinos, onde Kardec faz as perguntas sobre essa temática que você está colocando. O que eu vou fazer aqui é tentar responder a partir do que se encontra neste capítulo dos Três Reinos. Muito bem, Cosme. Então a pergunta é, o bichinho, o pet, o cachorro, o gato, muitas vezes, tem um espírito ali, uma individualidade? Como é que é isso? Muito boa. Sempre nós temos que tomar cuidado, como observa Kardec, o sentido das palavras. Kardec tomou todo o cuidado. Quando você olha para um animal qualquer, você vê um certo nível de inteligência. É inegável isso. Você olha para pássaros, para cachorros, para os diversos animais. Eles demonstram um certo nível de inteligência. Então, Kardec percebeu que se há inteligência, tem um princípio inteligente que é responsável por essa inteligência, a menos que adotássemos uma posição materialista de que a inteligência pudesse ser uma propriedade da matéria. Como nós não adotamos essa postura, para o Espiritismo a inteligência não é uma propriedade da matéria. Então Kardec diz, essa inteligência dos animais ele chamou de espírito com letra E minúscula, para criar uma diferença da inteligência humana, da alma humana, espírito com letra E maiúscula. Então essa é uma distinção muito importante, para que a gente não confunda os dois princípios. Por quê? Porque eu não posso dizer que eu, Cosme, espírito com E maiúscula, fui alguma vez um cachorro, espírito com E minúscula. Não é assim o processo evolutivo. Não há uma individualidade que vai evoluindo nos reinos vegetal, animal, até chegar no reino hominal, virando espírito com E maiúscula. Não é assim que os espíritos colocam a questão para Allan Kardec. Eles colocam que, obviamente, esses dois princípios poderão ter pontos de contato. Pode ser que este princípio inteligente evolua de alguma maneira e que ele se torne o princípio inteligente dos homens, mas não como essas individualidades. Não no sentido de que eu pego a alma ou o princípio inteligente de um animal, vá fazendo com que ele evolua, e em algum momento ele se tornou Cosme. Não há isso. Cosme só começa a existir no período humano. A alma Cosme, o espírito que tem o nome Cosme, só começa a partir do processo humano. E o que caracteriza, então, ser humano? Então, essa é a marca fundamental. Quando Kardec coloca, o espírito humano é caracterizado fundamentalmente pelo senso moral, pela crença em Deus, pela capacidade de progresso moral, o que não ocorre no animal. Aliás, um grande estudioso francês, o Rousseau, já havia proposto um conceito de animal humano, de ser humano, que usa exatamente o conceito de progresso. Rousseau foi o primeiro a perceber que o que vai diferenciar, por exemplo, os animais dos homens, não é o fato da inteligência, não é como queria Aristóteles que o homem é um animal racional. Num certo sentido, o cachorro raciocina. Se eu uso a palavra raciocinar num sentido muito amplo, porque ele resolve problemas, ele enfrenta situações em que ele tem que resolver problemas. O que o Rousseau identificou? Que na alma humana há progresso. O homem progride. A choupana do homem primitivo não é a casa, a mansão, o foguete do homem moderno. Agora, o cachorro
nada muda, nada evolui, ele permanece sempre o mesmo. A abelha faz sua casa hoje como fazia há milhões de anos. Você não identifica nenhum processo de progresso no sentido em que nós identificamos no ser humano. Mas há algo de espiritual, na abelha, no cachorro, em outros animais. Esse princípio não evolui? Então, no sentido de individualidade, a gente não pode pensar assim, porque os espíritos dizem para Kardec que esse princípio inteligente dos animais, após a morte, não tem individualidade com consciência de si mesmo. Eles não preservam a consciência de um eu, que é o que caracteriza a consciência humana. Após a morte do corpo, nós temos consciência de que somos, permanecemos sendo a gente. Então eu falo, eu sou Cosme, continuo Cosme. Não tem lá o cachorro que após a morte se reconhece como um cachorro com uma consciência. Então dizem os espíritos que esse princípio inteligente é imediatamente aproveitado em outros animais, sendo que não há esta consciência de si após a morte do corpo. Mas a questão é se esse princípio inteligente ele vai conseguir avançar a ponto de se individualizar também. Sim, mas como princípio é muito provável. Kardec coloca os dois pontos de vista. Ele fala que há espíritos que defendem a tese que esse princípio inteligente dos animais evolui para um dia ser transformado em espírito humano, e há outros que defendem uma independência. Kardec coloca as duas hipóteses como possíveis. Mesmo essa hipótese que ele defende mais na última obra, Gênese, da evolução do princípio inteligente, mas não é desse jeito como nós imaginamos. Pega uma individualidade de um cachorro, faz com que ela vá evoluindo e de repente ela vira um Cosme, um João, uma Maria na espécie humana. Não é assim. Como é? Os espíritos não responderam. Por isso, quando Kardec pergunta, eles dizem assim, não sabemos como se dá o início do espírito com I maiúsculo. Sabemos que Deus nos fez. Como? Ignoramos. Então, a gente não é bom que a gente fique fazendo essas especulações, porque senão vamos gerar contradição. Quer dizer, você não consegue imaginar como a alma de um cachorro, um princípio inteligente de um cachorro, evoluiria para chegar numa alma humana. Nós vamos encontrar muitas contradições do ponto de vista moral, não dá para a gente entrar aqui, mas quais seriam os problemas que surgiriam do ponto de vista moral? Você começa a perguntar, bom, mas esse cachorro virou um ser humano, ele traz as paixões, ele aprendeu, então o espírito não começou simples e ignorante, ele começou diferente um do outro, mas aí cada cachorro teve uma vida diferente, essa diferença vai implicar na diferença do espírito humano, então não todos os espíritos começaram do mesmo jeito. Olha, você vai criar uma confusão para você entender, e na visão espírita é muito mais simples. O espírito humano, E maiúscula, foi criado simples e ignorante. Se nós começamos ali, eu, você, todos os espíritos humanos, começamos simples e ignorantes, como espíritos com E maiúsculo. Não podemos dizer que nós fomos qualquer animal, porque não existia nós. Eu não existia antes disso, nem você existia antes disso. Então, os animais não são almas que vão evoluir e se transformar no Cosme, no João, na Maria. Não é assim o processo. Eu quero saber se os animais têm sentimento, então, mas depois do intervalo. Fique conosco, a gente já volta. Aguarde uns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, com um tema muito interessante. Os animais têm alma? Confira a entrevista. Tudo bem, estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. Estamos apertando o Cosme aqui hoje em torno de um tema, que é um tema popular e tem muitas dúvidas em torno disso, né? Se os animais têm alma, não têm alma, o Cosme já explicou bastante sobre isso, né? Há um princípio espiritual lá, né? E há um ponto de partida para o espírito humano. E os espíritos também, os mais nobres espíritos, né? Aqueles que já estão redimidos nas lutas, também não sabem dizer direitinho como é que funciona. Então, por isso que a especulação, segundo você disse, talvez gere mais confusão, né? Mais confusão. Quando um espírito muito evoluído não sabe explicar o processo, se a gente arrisca, a gente vai criando sistema sem nenhuma base. Especulação sem nenhuma base. Exercício de discutir o sexo dos anjos, quer dizer, a gente não chega a lugar nenhum. Mas agora, Cosme, as pessoas nos dizem que o seu animalzinho, o seu cachorrinho, o seu gato, eles têm sentimento, eles têm, às vezes, senso até, discernimento. O que você acha disso?
Na verdade depende da elasticidade que a gente dá para os termos, né, Márcio? De novo o problema das palavras. Claro que se você me pergunta que um animal irracional, porque nós também somos animais, o cachorro, o cavalo, ele tem um sentimento como nós temos? Claro que não. Porque os nossos sentimentos têm elementos mais sofisticados de inteligência, de conceito, de ideias, de emoções que eles não possuem. Então não dá para você comparar a alegria humana com um cachorro ali que abana o rabinho, que dá uma demonstração de um certo prazer. Então, se a gente começa a usar as mesmas palavras, gera confusão. Aí daqui a pouco você vai dizer que o cachorro te ama como você ama uma pessoa. Não é assim, ele não tem os elementos estruturais que uma emoção como a nossa exige. Então, nós temos uma capacidade de expressão intelectual, de compreensão conceitual, que nos dá a possibilidade de uma evolução que a gente não encontra neles. Então, você olha certas manifestações exteriores do animal, ou abanar o rabinho, ou ao sentir uma dor, ou ao ter certas reações, ao chorar, e não vai pensar que as paixões humanas que nós nutrimos sejam idênticas dos animais. Aí é um exagero, a gente acaba querendo transformar os animais em pessoas. E aí nós certamente nos equivocamos. O que não exclui, Cosme, evidentemente, o respeito e o amor que nós devemos ou mas devamos aí é ter. outra coisa. O ser humano tem que aprender a amar a todos, inclusive, mais ainda, o dever de amor para com aqueles seres inferiores. Né? Na medida em que ele evite que esse ser inferior possa sofrer desnecessariamente. Ou seja, quem ama qualquer pessoa sabe da importância de zelar pelo equilíbrio da natureza como um todo. Do mesmo jeito que eu não destruo uma árvore sem necessidade, não saio por aí quebrando o galho de uma árvore, não saio por aí destruindo a natureza sem nenhuma necessidade. Claro que há uma destruição necessária, mas eu tenho que saber não ultrapassar os limites dessa destruição necessária. Até porque se eu destruo ou se eu provoco dor e sofrimento no mundo à minha volta, o grande prejudicado vai ser eu mesmo. Até porque isso alimenta minhas próprias emoções. Se, por exemplo, eu agrido um animal, essa emoção de raiva está me dominando. Para agredir uma pessoa não falta nada. Então eu tenho que aprender a não agredir ninguém, para que a raiva desapareça do meu mundo interior. Muito bem, Cosme. E foi interessante que no nosso intervalo, nós fizemos um intervalo mais longo, porque a própria produção do programa, né, trouxe perguntas, né? Então, tá aí o Café, o Zandi, né, perguntando. E muito interessante, porque o tema suscitou aqui entre nós também uma série de outras questões. E uma que o Zandi, em particular, que é o nosso chefe aqui do programa, trouxe, né, é se o que acontece, então, do ponto de partida nosso como espírito, letra E maiúscula, né, simples e ignorantes, qual é o objetivo de todos os nossos esforços evolutivos? Ou seja, onde é que nós vamos chegar com tudo isso? Em que nos transformaremos? E que caracteriza, então, o espírito no seu, talvez, último estágio? Muito importante. Primeiro a gente conversou sobre o início, quer dizer, nós começamos, eu, você, espírito com E maiúscula, simples e ignorantes, sem poder fazer referência a um passado nosso que não existia, nunca existiu. Nós começamos ali, tivemos o início com o espírito humano. O que acontece ao longo do processo? Kardec conseguiu ir até o que ele chamou espírito puro ou perfeito. Qualquer tentativa de ir além dele seria também fazer uma especulação que a gente não tem condições de fazer. Porque quando você examina as características de um espírito puro ou perfeito, diz Kardec, ele já tem todo o conhecimento que a gente é capaz de saber. Então ele já atingiu no plano do conhecimento tudo aquilo que nós imaginamos que seríamos capazes de saber. Então não dá para eu no plano do conhecimento imaginar algo depois dele. Ele já está no limite. No plano das emoções, eles estão nesse estado de sentimentos elevados puros. Eles sentem esse amor incondicional, não tem qualquer emoção ruim. E do ponto de vista de sua vinculação com a matéria, eles têm uma independência absoluta da matéria. Então Kardec usa a expressão, eles não sofrem nenhuma influência da matéria. Para explicar isto melhor, influência da matéria faz com que você tenha paixões. São emoções que surgem em você causadas por essa influência. Por exemplo, se alguém pisa no seu pé, você não sente só dor, você costuma sentir raiva. Se uma pessoa lhe agride moralmente, você fica com raiva.
qualquer elemento de fora poderia alterar o seu estado interior. Esses espíritos não sofrem nenhuma paixão. Não tem tristeza, não tem medo, não tem raiva? Nada, nada. A gente nem consegue imaginar o que é isso. Alguém chegar num nível em que as emoções não dependem de nenhuma influência de fora. Nada de fora perturba esta alma. É uma alma que ela sente exatamente aquilo que tem vontade de sentir. Seu desejo é único, de sentimento, de alegria, de paz e amor. E ela só faz isso reencarnando-se, mas chega um momento em que ela não precisa mais reencarnar. E ela continua evoluindo ainda? Continua evoluindo. Kardec chegou a abordar isso ou é especulação? Não, porque qualquer sentido... Imagina, se eu chego nesse estado em que não tenho mais nenhuma paixão, sentimento mais puro que eu consigo imaginar, todo conhecimento possível que eu consigo imaginar, como é que eu vou ficar especulando o que vem depois? A gente não consegue nem ter palavras para dizer o que viria depois disso. Por isso que Kardec para ali. Tentar dizer, criar uma hierarquia entre esses espíritos puros, dizer que tem um espírito puro mais evoluído que o outro. Qual o sentido disso se eu não consigo nem ter uma palavra que expressasse a diferença? Eu não teria uma característica que os diferenciasse. E vai demorar quase para a gente chegar lá? Essa é uma boa pergunta. Se nós imaginamos que ainda cultivamos tantas emoções ruins, imagina o estado do espírito bom que já é conquistar as emoções do bem. Depois, mais aprender todo o conhecimento que o universo nos pode oferecer. Um espírito puro sabe tudo aquilo que a matéria pode lhe oferecer de conhecimento. Então, ele tem um poder completo sobre a matéria. Talvez alguns bilhões de anos, para a gente ser otimista, a gente demore para chegar lá, se a gente seguir nesse caminho. E se fizer tudo certinho ainda. Se fizer certinho. Tudo bem, Cosme. Muito obrigado mais uma vez pela sua boa disposição em enfrentar essa sabatina. Obrigado. Né? Que a gente pegou você de surpresa em cima desse tema. Mas muito bom, Pedro. O programa continua.